Olá, pessoal. No vídeo de hoje vamos resolver a questão 6 da UBMAP de 2023, pertencente ao nível 1 da segunda fase. Vamos lá, né? Ela fala o seguinte: um tabuleiro circular é dividido em 6 setores, pintado alternadamente de cinza e branco. Inicialmente há uma bolinha em cada setor. As bolinhas são movimentadas em etapas obedecendo a seguinte regra: escolhendo duas bolinhas qualquer e em seguida deslocando uma dessas bolinhas para o setor vizinho no sentido horário e simultaneamente deslocando outra bolinha para o setor vizinho no sentido anti-horário. E aqui ele dá um exemplo de como funcionaria isso aqui, ó. Ele escolheu duas bolinhas, ó, uma do setor branco e uma do setor cinza, uma movimentou no sentido anti-horário e a outra movimentou no sentido horário. Aí aqui tem o resultado dessa movimentação. Ficou dessa forma aqui. Então esse aqui é o enunciado da questão. Já no item A, ele procura o seguinte: indique na figura abaixo como chegar ao tabuleiro final em 3 etapas. Então aqui a gente começa com o tabuleiro inicial, né? E ele quer que a gente resulte nessa configuração aqui. Então, se a gente olhar essa configuração aqui, as bolinhas que estavam nesses setores aqui foram para esse daqui. Então a gente vai ter que movimentar essas daqui e desse lado aqui de forma que ela vai para esse setor. Então a primeira forma que a gente pode estar fazendo, eu fazendo um movimento com essas duas bolinhas do setor banco, movimentando para cá, no sentido horário e no sentido anti-horário. O que me resultaria? Eu teria isso aqui, ó. As bolinhas elas viriam para o setor cinza aqui. Agora, o próximo movimento, eu pegar essas dos setores cinza daqui de baixo e movimentar aqui para o setor banco, no sentido horário e sentido anti-horário. Ficando com o quê? Ficando dessa forma aqui, ó. Elas movimentou para o setor banco. Agora eu vou fazer mais uma movimentação da mesma forma, movimentando sentido horário e sentido anti-horário, resultando nessa última configuração aqui, em 3 etapas, como é pedido no enunciado. Aqui já no item B, ele pede para explicar por que, partindo do tabuleiro inicial, a qualquer número de etapas, a quantidade total de bolinhas em todos os setores branco é sempre ímpar. Então a gente pode pensar aqui, ó, o tabuleiro ele vai ter ao total 6 bolinhas. Nos setores branco, ele vai iniciar com 3. Então ele tem que fazer algum movimento que ele saia de um número ímpar, que é o 3, e resulte em um número par. Então a gente pode pensar em todos os movimentos possíveis que vai ter esse tabuleiro nos setores banco. Então, o primeiro movimento que a gente pode fazer é o movimento dele movimentar duas bolinhas dos setores banco. Então, a gente teria o quê? Por exemplo, a gente pegando esses dois setores aqui, ó, na cor branca, é, os setores ao lado deles são setores cinza. Então, independente do movimento que ele fizer, essas duas bolinhas vão para um setor cinza. O que resultaria no seguinte: a gente teria uma quantidade ímpar dos setores banco que retiraria 2. Uma quantidade ímpar que retira 2, ele continua uma quantidade ímpar, um número ímpar. Então, nesse caso, continuaria um número ímpar. Uma segunda possibilidade que tem de movimentação seria eu movimentar um setor da cor branca e um da setor cinza. Só que o que aconteceria? Se eu movimentar um do setor cinza, ele vai para o setor branco, que são as possibilidades que tem do lado dele, e do setor branco, ele vai para o setor cinza. Então a quantidade permaneceria igual nos setores. Então, se tinha uma quantidade ímpar antes do movimento, ela continuaria com a quantidade ímpar depois do movimento realizado. E a terceira possibilidade última, eu teria que seria o movimento de dois setores cinzas. E análogo à primeira possibilidade aqui, se eu movimentar do setor cinza, ele vai movimentar duas bolinhas para o setor branco. Se eu tinha uma quantidade ímpar no setor branco, quando eu movimento mais dois, um número ímpar somado com mais dois, ele continua sendo um número ímpar. Então, essas três possibilidades mostram que é impossível de se realizar uma quantidade par no setor branco. Aqui na letra C, eles pedem para explicar por que é impossível colocar todas as bolinhas do tabuleiro em um único setor. Então, a gente tem um tabuleiro, e o primeiro ponto que a gente pode trazer aqui é o resultado que a gente encontrou na letra B, que foi o quê? Que um setor branco, ele não vai ter uma quantidade par, independente do movimento. E se a gente fazer a mesma demonstração que fez no item B, o setor cinza também não vai ter uma quantidade par, porque é análogo à mesma demonstração que a gente fez no item B. Tá, esse é o primeiro ponto, a gente trazer o que a gente aprendeu no item B. Outro ponto é a gente pegar essa pergunta que fez aqui na indagação que fez na letra C e tentar ver o que aconteceria se ela realmente fosse possível.
Se ela fosse possível, pensa o seguinte, ó, se todos fosse possível ficar as bolinhas em um único setor, a gente teria um setor com 6 bolinhas e um outro setor com zero. Então a gente teria um setor com um número par, 6, e um outro setor com um número par também, que seria zero. Então a gente traz aqui, ó, essa informação. Se isso fosse verdade, isso aqui ia acontecer. A gente teria um setor com 6 e um outro setor com zero. Só que o que que acontece? Essas duas informações aqui, a resposta que a gente contou do item B e se isso acontecesse aqui, seria contraditório, porque eu teria o setor banco, ele teria um número par, ou ele ia ser 6 ou ele ia ser zero, o que contradiz o que a gente demonstrou lá no item B. Então, por aí, a gente chega que isso aqui é impossível, porque senão entra em contradição com o que a gente demonstrou lá no item B. Então, esse aqui a gente chega ao resultado dessa questão.